Alô pessoal, Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Averaldo Júnior, ou J.R. Vargas, como alguns me chamam, sou pastor da Igreja Presbiteriana das Américas, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Quero agradecer muito o convite honroso que me foi feito pela nossa querida e amada editora Cultura Cristã, com quem eu tenho laços de amor, e também pelo Perguntar Não Ofende, que tem feito um trabalho maravilhoso para a construção de uma perspectiva reformada a partir das falas e das vozes de tantas pessoas que passam pelo Perguntar Não Ofende. Prazer muito grande, muito honrado de estar nessa nossa conferência Cultura Cristã Online. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Cabe a mim a oportunidade, o privilégio e a responsabilidade de falar sobre os desafios da evangelização, para a evangelização nessa época de pandemia. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, peço a sua misericórdia, a sua graça sobre a minha vida e a iluminação do teu Espírito para mim e para todos aqueles que participam desse instante conosco. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A gente vai falar sobre esse assunto. Eu queria começar dizendo a vocês que nós estamos vivendo o que eu estou chamando de um choque entre dois mundos. Um choque entre dois mundos. E passo a utilizar essa expressão para ilustrá-la, falando sobre um livro do jornalista Zuenir Ventura, chamado A Cidade Partida, em que ele narra, ele descreve as questões geográficas, mas as questões econômicas, sociais e políticas do Rio de Janeiro, que qualquer pessoa que já vê o Rio conhece muito bem. Zuenir diz que existe uma cidade no morro e uma cidade no asfalto. E a gente observa que as pessoas, elas estão interagindo, elas vivem na mesma cidade, mas a estrutura da cidade são completamente diferentes em razão das perspectivas políticas, enfim, não é um assunto que nós vamos mergulhar aqui. Eu apenas uso essa ideia da cidade partida para falar sobre esses dois mundos. Esses dois mundos são o mundo analógico e o mundo digital. E o choque é a pandemia. A pandemia gerou uma migração do mundo analógico para o mundo digital. Todo mundo está vendo isso. A nossa realidade mudou completamente. Nós mergulhamos no processo do mundo digital e essa migração foi acontecendo e tem sido acelerada para alguns, para outros é uma migração mais lenta, mais sofrida, mais difícil, mas ela está acontecendo. Os novos moradores desse mundo digital, em geral, são os mais antigos. Eles têm mais maturidade emocional e menos maturidade digital. Os antigos moradores desse mundo digital, em geral, são os mais novos. Então, eles têm mais maturidade digital e alguns deles menos maturidade emocional. Junta isso tudo para a gente avaliar como é que está sendo esse processo de adaptação e de migração dentro desse mundo analógico para o mundo digital. Quem estava no mundo analógico olhava para o mundo digital e dizia assim: que isso é impossível. Isso é coisa de maluco, isso é coisa desses meninos aí, parecia um delírio. Quem estava ou está no mundo digital, olha para o analógico e diz assim: isso parece um baú. Sabe aquele baúzão, cheio de coisa antiga, aí a pessoa abre depois de muitos anos, quando abre, pega aquele quadro, aquela moldura toda suja, aquela foto amarelada, tem poeira, tem até teia de aranha, e diz: meu Deus, isso aí é coisa do passado, não quero nada com isso aí. Junta esses dois grupos outra vez. Então nós temos aqui uma perspectiva entre analógico e digital. Infelizmente, quando se trata de igreja, em muitos casos, as pessoas estavam no mundo digital e não migraram, aliás, estavam no mundo analógico e não migraram para o digital por falta de visão. O que fica também claro, uma ausência de planejamento, inclusive orçamentário. Nós temos que migrar. Então o que a gente faz? Nós começamos a utilizar até de forma muito inteligente as ferramentas disponíveis. Nós começamos a utilizar o WhatsApp. O WhatsApp está sendo muito bem utilizado. Ele parou de ser apenas uma comunicação entre pessoas de um mesmo grupo, mas ele pode ser utilizado para pastorear,
para saber o estado real das ovelhas, ele serve para edificar, para compartilhar estudos, ele serve para pregação, para proclamação da palavra por áudio ou por vídeo, ele serve para reunir as pessoas. Agora os grupos, os números estão aumentando. Como você pode utilizar uma plataforma, que essa é a nova, que é a Zoom ou o Google Meet ou qualquer uma outra que permite que você reúna várias pessoas. E nós vimos aí corais cantando e as produções sendo realizadas, e as pessoas se reunindo, se encontrando, nos preparando para muita coisa dentro desse mundo digital. Mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter bombando, cada vez mais gente lá escrevendo, postando e brigando e apanhando. Ou seja, nós temos lives, quantas lives. Todo dia tem live, tem gente fazendo live para discutir a questão das lives. Mas o grande ponto para mim, dentro desse aspecto, é que nós deixamos de ser apenas consumidores de conteúdo para construtores ou fabricantes ou produtores de conteúdo. E aí dá uma guinada na nossa vida, porque eu agora não apenas assisto, mas agora eu também sou assistido. Então eu preciso produzir que conteúdo? O que a gente vai compartilhar? Sabe por quê? Porque no mundo analógico, eu olhava para a igreja e disse, lá fulano, Beltrano, Ciclano, tem gente que senta no mesmo lugar. Fulano não veio hoje. A gente tem um certo controle. No digital, não. No digital, nós temos uma capilaridade muito maior, uma abrangência extraordinária. Nós podemos estar ao mesmo tempo em lugares muito diferentes do planeta. Meu Deus do céu. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós vamos ler aqui alguns versículos dessa maravilhosa palavra de Deus. Versículo 13, capítulo 4 de Tiago, versículo 13. Lembra que agora nós estamos falando sobre os desafios da evangelização nesse período de pandemia. A gente falou do choque entre dois mundos, o analógico e o digital. O que dizer a essas pessoas? O que a Bíblia nos traz? Capítulo 4, versículo 3 de Tiago. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Olha o que Deus nos diz. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, escutem, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Algumas lições desse texto para nós, começando aqui a partir do versículo 13 e o versículo 16. E eu quero afirmar que a arrogância adoeceu a humanidade. A arrogância adoeceu. Essa ideia de que os primeiros leitores de Tiago eles são lembrados de que os seus planos podem ser frustrados e que eles deveriam se desfazer de toda a arrogância, vale muito para nós hoje. Há algum tempo você poderia imaginar que cidades do mundo estariam paradas, cidades conhecidas por cidades que não param, ou cidades que não dormem, e elas poderiam hoje estar perto de estarem paradas, ou pessoas que nós considerávamos até agora há pouco imparáveis, aquelas pessoas agitadas, tensas, intensas, agora estão paradas, algumas delas reclusas, isoladas. Estamos sendo confrontados em nossa arrogância de querer fazer e ser quem eu quero ser. Isso é uma arrogância que está sendo confrontada. E essa arrogância adoeceu a humanidade. De vez em quando aparecem umas frases no nosso arraial. Você pode ser quem você quer ser ou quem você quiser ser. Será? Gênesis capítulo 11. Se você puder ler comigo, por favor. Gênesis no capítulo 11, comecinho da Bíblia. Capítulo 11, nós vamos ver como a arrogância, o que a arrogância leva, o que a arrogância faz e as consequências dela. Capítulo 11, versículo 4, a Torre de Babel está no processo de construção, essa é a ideia, no planejamento deles. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e
e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja em que situação é essa? A arrogância desse povo. Como Deus tratou a arrogância desse povo. A visita de Deus, a ação de Deus, a fala de Deus ao os espalhar, ao dar línguas diferentes, fez com que eles pudessem se colocar no lugar deles. A arrogância de tornar o seu nome célebre, de querer ser maior, ou de achar que pode subir para tocar os céus. Arrogância. O autor de Eclesiastes, no capítulo 2, descreve 3 etapas, ou 3 processos, ou 3 áreas complicadas da nossa vida, onde ele conclui dizendo: isso é vaidade, é correr atrás do vento, como alguém mais velho contando uma história para o mais novo. Ele fala da vaidade das possessões, a vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho. Escuta isso. Quantas vezes nós estamos envolvidos com aquilo que nós possuímos, mergulhados no nosso consumismo, que tem ativado a nossa vida e nos afastado de Deus, ou nos afastado de uma boa mordomia dos recursos que Deus nos confiou, querer ter o que eu não preciso, querer ter o que o outro tem, ou querer ter apenas para ostentar. E a sabedoria? Poxa, como é que a gente pode ser contra a sabedoria? Como ela é maravilhosa. Mas a sabedoria, quando utilizada para ostentar, é igual às posses. E é perigoso demais, porque Deus nos confia um saber. Deus nos dá um saber para ajudar, para servir, para abençoar as pessoas. Mas é possível que o meu saber seja usado para oprimir, para ridicularizar o outro, para colocar o outro numa situação difícil, numa saia justa, fazendo alguma pergunta, alguma colocação, apenas para mostrar que eu sei. E o trabalho, que muitas vezes me define, ou me faz definir alguém. O que você faz? Ah, você faz isso? Ah, sim. E aí eu estou definindo o outro pelo que o outro tem, ou pelo trabalho, ou pelo seu esforço, ou pelo seu empenho, ou a perspectiva que Salomão nos traz sobre esse assunto, correr atrás do vento. Meu Deus do céu! A vaidade ela deve ser observada por nós como algo a ser combatido. A arrogância adoeceu a humanidade. O fato, gente, é que a humanidade de vez em quando é confrontada com algumas questões. A percepção de que fazemos o que nós queremos, o nosso senso de independência e até o desprezo pela vontade de Deus. Tudo isso está sendo jogado no chão. O que nós podemos aprender com Provérbios? E aí eu quero convidar você a visitar comigo o livro de Provérbios. Provérbios, vamos a Provérbios 16. Provérbios 16, versículo 18. Escuta só a palavra de Deus para a nossa vida aqui. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. 21, versículo 4. Provérbios 21, versículo 4, diz assim, olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. 29, versículo 23, Provérbios 29, versículo 23, diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vamos lembrar que a arrogância, a vaidade, o orgulho e a altivez são pecados. E contra o pecado só existe uma arma: Jesus Cristo. Lembre-se, a arrogância adoeceu a humanidade. Mas o versículo 14, na parte A, e também o versículo 15, ele traz uma palavra que é muito pesada de ser dita. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não sabemos. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Escuta, nós nunca soubemos, mas nós achávamos que sabíamos. E agora, quem é que sabe alguma coisa? Quem é que sabe alguma coisa? A gente nunca soube, mas a gente tinha essa ideia de, não, eu sei, eu imagino, mas tudo isso agora, ele cai, ele é derrubado, ele é destruído, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Lembra dos Jetsons? Os Jetsons, duas épocas especiais. 62 foi quando ele foi lançado e 85 foi relançado até com episódios novos.
Os Jetsons eram uma família futurista. E agora, recentemente, fizeram uma matéria apresentando os produtos que a família dos Jetsons tinha e que nós temos hoje. É impressionante. TV de tela plana, a esteira rolante, chamada de vídeo, tablet, câmeras de bronzeamento artificial e aquilo que é muito importante para nós nesse tempo, máquina de comida instantânea, entre outras coisas. Agora, eles sabiam do futuro? Eles fizeram uma previsão? Claro que não, absolutamente não. Ou quando a gente revê, por exemplo, agora um vídeo do Bill Gates, está bombando, Bill Gates agora está todo inserido aí em teorias da conspiração, enfim, a verdade sempre vem à tona. Mas em 2015 ele fez uma palestra no TED, e no TED ele conta sobre o grande problema da humanidade na perspectiva dele, que não era uma guerra nuclear, mas um vírus que pudesse infectar a vida de milhões de pessoas e a incapacidade mundial de resistir a essa pandemia. Ele previu? Não. Ele analisou dados, documentos, tendências, pesquisas, estudos, enfim. A partir disso, ele pode naturalmente apresentar a sua perspectiva, mas ele não previu, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Isso complica ainda mais quando você pensa na questão religiosa. Quantas pessoas já anunciaram a volta de Jesus, né? Os mais afeitos a esse tema sabem que ao longo da história muitas pessoas do meio religioso e fora dele passaram a anunciar a volta de Jesus com base em algum critério, alguns até matemáticos, outros até segundo uma revelação pessoal. Deus contou para ele que Jesus volta no dia tal e ele vai e anuncia. E o que isso gera? Pelo menos duas coisas para quem não conhece a Cristo. Gera, primeiro, aflição. A aflição, será que é verdade? Vai acontecer? Bate aquele desespero. A segunda é a apatia. Sabe por quê? Porque depois que anuncia que vem e não vem, apatia. Jesus disse sobre esta hora, está falando sobre a volta dele, a segunda vinda dele, sobre esta, só o Pai sabe. Então, o que leva as pessoas a terem uma perspectiva, a dizerem que vai acontecer no futuro, a gente não sabe nada. Absolutamente nada. De vez em quando nós somos visitados por uma coisa que não estava nos nossos planos. Uma enfermidade, por exemplo, ou uma pandemia como essa. Quem é que pode saber o que vai acontecer amanhã? Quem é que sabe? Em 2012, eu recebi uma notícia muito ruim, um diagnóstico de um linfoma. E este diagnóstico é uma coisa que abate muito a gente. E que a nossa perspectiva de amanhã, de futuro, ela fica muito nublada e os medos nos assolam. Mas uma coisa curiosa que eu me lembro que Deus me deu a bênção de pensar. Eu não sei o que o futuro me espera, mas eu sei em quem espero. E confio e descanso. E esta sensação poderosa de poder descansar na presença de Deus, que vem como um milagre de Deus na nossa vida, porque para mim isso é um grande milagre do Senhor, nos visitar com algo assim, nos faz perceber que o amanhã é algo desconhecido por nós, mas Deus sabe todas as coisas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Terceiro, versículo 14, na parte B, Tiago usa de forma poética para dizer que a vida é como uma neblina passageira. Nós temos em nós um sentido de eternidade. Eclesiastes 3:11 diz que Deus colocou a eternidade no coração da gente, do ser humano, do homem e da mulher. Então, a gente tem uma guerra muito grande, porque a minha razão me diz assim, olha, a vida é uma neblina passageira. A emoção diz, não, eu não aguento isso, eu não suporto isso. E há esse conflito aqui. Mas o que a Bíblia nos traz? O que a Bíblia nos ensina? Aí nós já fomos a Provérbios, já estivemos em Eclesiastes, eu quero convidar você comigo a Salmos. O Salmo de número 139, para começar. Salmo de número 139, versículo 16, diz assim, você conhece, né? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. O Salmo 144, páginas à frente, versículo 4. O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Pesado, é pesado. A vida é um sopro,
A vida é uma nuvem passageira. A vida ela tem essa ideia de passar. Tudo isso a gente já sabe. Mas agora isso fica mais forte. Nesse momento, onde a gente vê pessoas enfermas correndo de para lá e para cá, e o número de mortes, meu Deus do céu, bate um desespero nas pessoas. Existem pessoas extremamente desesperadas, porque aqui nós temos 3 conceitos complicados: finitude, vulnerabilidade, fragilidade. Todos esses 3 conceitos diante de nós o tempo inteiro. Nós temos uma vida finita, nós somos vulneráveis, nós somos frágeis. A vida passa, a vida é como uma neblina passageira. Então todas essas questões, quando elas se apresentam diante de nós, elas nos levam a pensar nessa realidade que nós sabemos que existe, mas que nós lutamos o máximo que podemos contra ela, ou contra elas. Os desafios da evangelização na pandemia. Vamos voltar um pouco para encerrar. A arrogância adoeceu a humanidade, mas diante de Deus a arrogância dá lugar à humildade. Humanidade arrogante, diante de Deus a arrogância dá lugar à humildade. E aqui está em pauta a centralidade de Cristo, a centralidade do homem. A humildade nos leva a dar o protagonismo para Cristo, para Deus e não para nós. Nós somos coadjuvantes nessa história. Tiago, no capítulo 4, nesse capítulo que nós estamos, versículos 7 a 10, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Tiago apresenta um caminho para a humildade dentro de uma perspectiva que deve nos aproximar de Deus. Veja, a primeira coisa que ele fala é sujeite-se a Deus. Sujeitar-se a Deus é estarmos em submissão, em obediência. Ele está à frente, Ele é quem dirige, Ele é quem define, Ele é quem programa a minha agenda, a sua agenda, Ele é quem organiza a nossa história, Ele é quem controla todas as coisas. Então sujeite-se a Deus. Sujeite-se a Deus, o Senhor é que manda, Ele é que determina, Ele é que dá a palavra final. Segundo, resistir ao diabo. Resista ao diabo. Não precisa ter medo, mas só conseguimos resistir ao diabo, às suas artimanhas, às suas estratégias, se estivermos sujeitos a Deus. Não adianta achar que consegue resistir pelo mérito próprio. Nós sabemos que em nós não há mérito para absolutamente nada. Mas aquele que se sujeita a Deus, Deus é o protagonista, ele vai conseguir resistir ao diabo. Uma terceira etapa que ele apresenta é: chegue mais perto de Deus. Chegue mais perto de Deus. E aqui, irmãos, não dá para pensar em chegar mais perto de Deus sem pensar em santificação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A santificação é uma obra que acontece dentro de nós como ação do Espírito Santo. O Espírito nos santifica, essa espírito-santificação da nossa vida com a ação também humana, e nós vamos embalados, resistindo, dizendo não à nossa carne, mortificando a nossa carne, negando a nossa carne. Tiago apresenta 2 coisas muito difíceis. Ele fala sobre mãos e coração. E ele nos lembra que é possível que alguém esteja externamente santificado, aqui entre aspas, mas internamente o coração não. Isso me faz lembrar dos profetas, Amós, Isaías, que dizem: olha, Deus dizendo por meio deles para o povo: vocês vêm para cá, fazem suas festas, as suas ofertas, erguem suas mãos, mas o coração está sujo. E é por isso que ele nos lembra que tem que ter mão e tem que ter coração, ambos limpos pelo Senhor, mãos e coração limpos pelo Senhor. E depois ele nos leva para um momento de humilhação na presença de Deus, é quebrantamento, choro, lamento. No lugar do riso, pranto. No lugar da alegria, tristeza, pelo pecado, não é cena não.
É o pecado que está diante de nós, e nós vamos lutando contra ele, e a presença do pecado que nos afasta de Deus. Lembra disso? O pecado nos afasta de Deus, e o pecado nos afasta uns dos outros. Então a gente tem que dizer não para isso. Isso tudo Tiago nos traz a lembrança, num texto inspirado pelo Espírito Santo, para nos chacoalhar. Jesus resolveu falar sobre humildade com seus discípulos. João 13. E para falar sobre humildade, ele lava os pés dos seus discípulos. O que ele nos ensina? Que a maneira mais eficiente de desafiar as pessoas a aprender a humildade é sendo humilde. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Um povo que se persegue ou que se percebe arrogante é convencido pelo Espírito Santo a trilhar o caminho da humildade e será, sem dúvida, um povo servidor, como Jesus ensinou. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele lava os pés dos discípulos, ele serve aos discípulos, ou seja, o serviço é uma monumental lição de humildade. O cristianismo avançou no planeta a partir do serviço. O historiador Will Durant afirma que a igreja primitiva conquistava novos cristãos por possibilitar uma saída para a crueldade de Roma. Olha o que ele escreveu. Esses cristãos voltaram-se da guerra pregada por César para a paz pregada por Jesus, da incrível brutalidade para a compaixão jamais vista. Quando os cristãos eram presos, outros irmãos na fé reuniam-se para levar alimento e consolo. Segundo Tertuliano, quando os cristãos eram levados para morrer na arena, a multidão gritava: vejam como esses cristãos amam uns aos outros. Rodney Stark, no livro O Crescimento do Cristianismo, conta que o imperador Juliano, em carta datada de 362, reclamava que os pagãos precisavam igualar as virtudes dos cristãos, pois o recente crescimento cristão fora provocado por seu caráter moral, mesmo que fingido, e por sua benevolência para com os estranhos e pelo cuidado com os túmulos dos mortos. Em outra carta, Juliano escreveu: penso que, enquanto os pobres são negligenciados e vistos com indiferença pelos sacerdotes, os ímpios galileus observam isso e se devotam à benevolência. Afirma ainda: os ímpios galileus prestam apoio não apenas a seus pobres, mas também aos nossos. Todo mundo pode ver que o nosso povo não conta com a nossa ajuda. Serviço nos ajuda a trilhar o caminho da humildade e a desfazer essa arrogância que nos consumiu. Jesus nos ensina o caminho da humildade, o caminho do serviço. Sirva às pessoas. Lembre-se, Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Mais adiante ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então nós aprendemos que enquanto o Pai for nosso, o pão também será nosso. Se o Pai é nosso, o pão também tem que ser nosso. Segundo, não sabemos o que vai acontecer amanhã. Falamos sobre esse assunto. Qual é a resposta que a gente tem da palavra? Diante de Deus, o amanhã passa a ser visto pela fé. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas também não vivemos pelo que vemos. Vivemos pelo que cremos. E o Senhor vai abrindo os nossos olhos e nos fazendo perceber a sua providência e o seu cuidado para conosco. Perguntas que você deve ter feito ou deve ter ouvido. Quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? É esse ano? É ano que vem? O que vai acontecer? Estrutura de saúde? Economia? Como é que vai ser? Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Eu não estou propondo aqui uma alienação do tipo, nós não somos deste mundo, mas a pensar que nós somos peregrinos, estamos atravessando um deserto, e o Senhor vai providenciar tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor está nos guardando, nos protegendo, Ele vai cuidar de nós. E eu posso trazer isso com tranquilidade, lembrando da figura do povo na peregrinação no deserto, do alimento diário, do cuidado diário de Deus com a nossa subsistência, com as nossas vestimentas, com os nossos calçados, o cuidado que Deus tem conosco.
Em Mateus 6,34, depois de Jesus falar sobre a ansiedade com os seus discípulos, ali no Sermão do Monte, a multidão toda ali ao redor ouvindo, ele diz o seguinte: olha, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Não se inquiete com o dia de amanhã. E lembre-se também que até o amanhã será trazido pelo nosso Deus. Pedro, ansioso, inquieto, aprendeu a lançar sobre Deus a sua ansiedade. Ele diz lá na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. O país precisa saber sobre o amanhã. O país que quer saber sobre o que vai acontecer. O país que tem perguntas, que tem questionamentos, precisa aprender a viver pela fé. E só se aprende a viver pela fé quando nós, a igreja, o povo de Deus, vive pela fé. E nós vamos compartilhar isso com as pessoas. Vamos encher as redes sociais com a nossa perspectiva de fé, com o nosso olhar fundamentado na palavra de Deus. A nossa inquietação vai embora. Mas a vida é como uma neblina passageira, como um sopro. E diante de Deus a vida ganha perspectivas desse tempo e do tempo vindouro. O medo da morte assalta muita gente. Eu e você podemos não ter medo de morrer, mas eventualmente podemos ter medo de perder alguém. E esses medos, eles assolam muitas pessoas. E tem muita gente hoje que está vivendo esse tempo cheio, as pessoas estão cheias de medo. O que dizer a essas pessoas? E a nós mesmos quando esses pensamentos nos invadem? Em João capítulo 14, versículo 1, Jesus no 13 tinha falado sobre a sua morte, ele falou sobre a negação e falou sobre a traição, ambas que ele enfrentaria. E aí ele diz para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Oi? Não se turbe o vosso coração. Jesus, o Senhor falou sobre a sua morte, que um dos discípulos vai negar, o outro vai trair, e nós não vamos ficar turbados, perturbados. Como não? O que é que o Senhor sabe que a gente não sabe? Que segredo é esse, Jesus? E ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Essa perspectiva de Jesus nos faz compreender que apesar de passarmos por aflições, por lutas e até por morte, a nossa vida está plenamente nas mãos do Senhor e a nossa fé vai nos movendo para compreender essa realidade, como dito anteriormente, essa realidade proposta por Deus para nós. Jesus traz isso de maneira tão clara e esse saber é comunicado aos seus discípulos por meio da fé. Fé em Deus e fé em Jesus. Mais adiante, ali, ainda no capítulo 14 de João, Jesus dá dois outros ingredientes maravilhosos. Ele fala sobre o Consolador. Ele diz: olha, o Consolador vai chegar. E ele chegou. Está dentro de nós o Espírito Santo Consolador. Jesus fala sobre a paz. Ele diz: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo andar. E essa paz é tão impressionante que Paulo, mais adiante, falando sobre essa paz, ele diz: a paz de Deus, ela excede a todo entendimento, não tem explicação. E eu tenho, para mim, uma frase que me ajuda muito a entender quando acompanho alguém passando por uma situação difícil, que a paz é o primeiro milagre. Eu vivi isso na minha pele. O primeiro milagre que me aconteceu lá daquele episódio de 2012 não foi a cura. Quando o médico disse: olha, houve a remissão, você está curado. Não, o primeiro milagre foi a paz. Entre o diagnóstico e a remissão, a paz dominou. E é isso que a gente precisa compartilhar para as pessoas, essa paz de Deus. Não se preocupe, não fique com medo da morte. Você precisa experimentar a paz, o consolo. Não se turbe o vosso coração. Nosso país precisa aprender agora, nesse momento de choque entre dois mundos, sobre o amor. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Como é maravilhoso lembrar isso. Como é maravilhoso lembrar que Jesus amou o mundo que Deus amou para nos ensinar a amar o mundo que Deus amou. Me lembro da fala de um pastor batista que estava vivendo um câncer muito pesado, muito intenso.
A igreja orando, a comunidade orando, todo mundo orando. E ele uma vez se dirigiu para a igreja e disse: meus irmãos, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Esse querido pastor foi chamado à presença de Deus e já desfruta dessa glória do Senhor. Vamos fechar. A arrogância adoeceu a humanidade, mas diante de Deus a arrogância dá lugar à humildade. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas diante de Deus o amanhã passa a ser visto pela fé. A vida é como uma neblina passageira e diante de Deus a vida ganha perspectivas desse tempo e do vindouro. Dois mundos, choque, agitação, intensidade. Nós temos o que dizer. Temos agora as plataformas, temos as mídias, temos os meios. Não vamos nos calar. Há uma humanidade que achava que podia dizer eu vou e não vou, eu vou, não vou, e agora se colocou no lugar daquele que sabe, que foi arrogante. Vamos ensinar a humildade? Como? Servindo. Segundo, para aqueles que acham que sabiam que ia acontecer amanhã e hoje não sabem, vamos ensiná-los a viverem pela fé. Viva pela fé. Mostre para eles como é que nós vivemos pela fé. Terceiro, aqueles que estão lidando com o problema da morte, talvez já tenham até sido visitados nesse período de pandemia e descobriram de maneira muito triste que a vida é uma neblina passageira, que a vida ganha perspectivas desse tempo e do vindouro. Os nossos pés estão aqui, mas o nosso coração está lá. Como disse o apóstolo Paulo, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Que Deus encha o seu coração de grandes bênçãos, que você seja um grande evangelista, um pregador da palavra, uma pregadora da palavra, uma evangelista para anunciar a palavra de Deus nesse tempo tão complicado e sofrido, de choque entre dois mundos. Pai, cuida dos meus irmãos e minhas irmãs, da minha vida, da nossa vida, das nossas igrejas, para que este seja um tempo de proclamação e anúncio da Tua palavra. É tempo de evangelizar mais. É tempo de lançar a semente. É tempo de viver o Teu Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, Editora Cultura Cristã, PNO, minha gratidão para cada um de vocês, meu carinho, meu abraço. Que Deus os abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.